Hello everyone, my name is Eduardo. Welcome to WhatsApp TV. Today I am going to speak about articles, English articles, ok? Então, pessoal, o que nós podemos falar dos artigos, né? Em primeiro lugar, para viabilizar a didática, eu vou comparar um pouco os artigos do português e os artigos do inglês, ok? Então, eu já começo dizendo que tanto no português quanto no inglês, nós temos os artigos, tá? No português, os artigos seguem sempre os substantivos. No inglês, eles podem seguir tanto substantivos quanto adjetivos, porque existe uma inversão aí na ordem das palavras em inglês, que os adjetivos vêm antes do substantivo. Então, quando o artigo vem acompanhando o substantivo e esse substantivo vem acompanhado do adjetivo, o adjetivo está entre o artigo e entre o substantivo, entendeu? Então, tem essa diferença. Mas, tanto no inglês quanto no português, nós temos tanto artigos definidos quanto indefinidos. Nós temos, no inglês, o the, que é o artigo definido, ele faz o papel tanto do o, do a, do os e do as, né? Que são os artigos definidos do português. Repare bem que o the não sofre flexão nem de gênero nem de número, tá certo? Como ocorre nos artigos em português. Em português, o e o a, eles sofrem flexão de número, ou seja, plural, porque ele não existe a forma o e a forma a, ela não serve tanto para o plural quanto para o singular. Você tem que acrescentar o s para você fazer uma flexão de gênero, de número, né? E o e o a em si é uma flexão de gênero, ou seja, masculino e feminino. O o não serve para você indicar o feminino no português, ele serve só para o masculino. E o a serve para você indicar o feminino, ele não serve para indicar o masculino. Já no inglês, o the, ele é uma forma única para masculino e feminino e para singular e plural. Já no caso dos artigos indefinidos, no português nós temos uma, uns, umas. Você pode reparar aí que nós temos tanto uma flexão de gênero, masculino e feminino, uma, quanto uma flexão de número, uns, umas, ok? Para contrastar com seus opostos, uns, uma, umas. Isso no português. O que nós temos no inglês? Nós temos só duas formas, a e an. Essas duas formas vão significar, elas podem, tanto o a quanto o an, eles podem significar e uma. Tá? No inglês, não existe uns e umas. O artigo indefinido do inglês, ele só é usado antes de formas no singular. Então, pessoal, vamos ver alguns exemplos, né? Em primeiro lugar, definite article. Nós temos em inglês o the para singular e plural. Example 1. The plate is on the table. Example 2. The plates are on the table. Você pode ver aí que tanto para a forma no primeiro exemplo de singular, plate, quanto na forma do segundo exemplo do plural, plates, o artigo, a forma dele não sofre alteração, né? Já no português, eu queria contrastar o inglês com o português, então eu coloquei o mesmo exemplo traduzido para o português. E você pode ver aí que nós temos as formas o, os, a, as.
né, para expressar justamente essa diferença entre o inglês e o português, onde em um não existe flexão de forma nenhuma e no outro existe flexão de gênero, existe também flexão de número. O exemplo 1, o prato está sobre a mesa. E o exemplo 2, os pratos estão sobre a mesa. Então aí você pode ver claramente a diferença do artigo definido, do uso do artigo definido no português e no inglês. Nesse segundo slide nós temos indefinite article. No inglês nós temos a e an, e como eu disse anteriormente, eles são usados para singular somente, né? E os exemplos aí demonstram muito bem o que eu acabei de dizer agora há pouco. Example 1. I am seeing a beautiful woman. Repare bem, beautiful está no singular. Example 2. She has an old house. Ela tem uma velha casa. Repare bem, também no singular. Example 3. The cat is an animal. Ok? E aqui o contraste com o português. Nós temos aí as formas variantes do português. Uma, uns, umas. Exemplo 1 traduzido, eu estou vendo uma linda mulher. Exemplo 2, ela tem uma casa velha. E o exemplo 3, o gato é um animal, né? Então nós podemos aí ver que apesar de no português a forma do artigo indefinido ter variado por uma questão de gênero, né? Os dois primeiros exemplos vocês podem ver aí que o artigo ele é usado no feminino e no terceiro exemplo ele é usado no masculino. Enquanto isso, na forma inglesa não altera-se, né? O que alterou ali da forma a para a forma an é a questão da regra de utilização do artigo indefinido no inglês, que antes de palavras que se iniciam com som de consoante, você usa o a, e antes de palavras que se iniciam com som de vogal, você usa a forma an, né? Mas não existe flexão por causa de plural ou por causa de gênero, né? Masculino ou feminino. Até porque as formas, ambas as formas a e an, que são os artigos indefinidos do inglês, elas não são usadas antes de formas plurais, entendeu? Então, se eu usasse, por exemplo, ali no terceiro exemplo, animals, ao invés de animal, o artigo indefinido já não caberia na situação, eu já não poderia utilizá-lo, entendeu? Então, eu nem coloquei exemplos de formas plurais ali, porque não se usa mesmo, entendeu? Para formas plurais, ou se usa sem artigo, ou se usa o artigo definido. Nunca se usa o artigo indefinido para formas plurais, como nós usamos no português, por exemplo, né? Umas mulheres, por exemplo, ou uns gatos, uns cachorros. Não existe uns e umas na forma inglesa, tá certo? Só o singular, só as formas singular, um e uma, ok? Bom, attention. The definite article can express singular or plural according to the noun which it refers. If the noun is singular, then
the definite article is singular too. On the other hand, in case of the noun to be plural, then the definite article is plural too. Então, gente, o que isso quer dizer? O artigo definido pode expressar singular ou plural, de acordo com o nome ao qual ele se refere. Se o nome é singular, então o artigo definido estará no singular também. De outra forma, em caso do nome que ele segue, que ele precede, aliás, em caso do nome que ele segue estar no plural, o artigo definido também estará na forma plural. Tá? Portanto, a marcação do plural ou do plural do singular ou do masculino no feminino é feito pelo substantivo que o segue, que segue o artigo, entendeu? Mesmo se houver um adjetivo entre eles. Vamos ver os exemplos. Example 1. The beautiful woman. Ok? A tradução, a bela mulher. Como é que no inglês eu sei que está na forma singular ao invés de plural? Porque woman, substantivo, está na forma singular. Então eu sei que o artigo também está no singular, entendeu? Example 2. The beautiful woman, plural. Ok? As belas mulheres. Woman é um substantivo no plural. Então eu sei que o artigo está também no plural, consequentemente. Então a marcação de plural, a marcação de número e a marcação de gênero é feita pelo substantivo, não pelo artigo, entendeu? O artigo acompanha o substantivo. Se o substantivo estiver no singular, o artigo também está no singular. Se o substantivo estiver no plural, o artigo também estará no plural. Se o substantivo está no feminino, o artigo também estará no feminino. E se o substantivo estiver no masculino, o artigo também estará no masculino. É exatamente isso que ocorre em inglês, ok? Então é isso aí, pessoal. Aí você me pergunta, Eduardo, por que então existem duas formas do artigo indefinido do inglês? É uma questão gramatical, galera. Tá? Não é para marcar gênero nem número. Tá? Assim como ocorre nos artigos indefinidos ou definidos do português. No inglês, as duas formas do artigo indefinido a e an, elas têm uma diferença muito importante que vocês precisam saber. Essa diferença é a seguinte: o a ele só vai ser usado antes de palavra que inicia-se com som de consoante, tá bom? O forma a, só vai ser usada antes de palavra, seja substantivo ou adjetivo, que se inicie com o som de consoante. O an, a outra forma, ela vai ser usada somente antes de substantivos ou adjetivos que se iniciem com som de vogal. Ok? Essa regrinha é uma regrinha que parece básica, mas traz muitas complicações. Então, pessoal, nesse próximo slide, nós vamos ver um pouco dos casos especiais que acontecem na aplicação da regra de uso dos artigos indefinidos, das formas do artigo indefinido do inglês, tá?
são as formas a e an. Então eu vou ler para vocês. Attention to special cases when the indefinite articles are followed by words that start with you, yo, wo, it's necessary to use a. Generally, this kind of words begins with the letters U and W. Então, o que isso quer dizer, pessoal? Quando o artigo indefinido, quando os artigos indefinidos são seguidos por palavras que começam com o som, aliás, com sons de you, yo ou wo. E aqui, gente, eu coloquei desse jeito porque é o som literal, tá? Não coloquei representação fonética oficial aqui. Isso é uma representação fonética literal, digamos assim, do som que nós ouvimos. Então, quando as palavras se iniciam com esse tipo de som, you, yo ou wo, é necessário usar a forma a, ok? Geralmente, esse tipo de palavra começa com as letras U e W. Existem dois exemplos abaixo que vão ilustrar melhor para vocês entenderem. Example 1. He studied in a university. A primeira sílaba da palavra university soa como U. Então usa-se a ao invés de an. Repare bem na pronúncia. University. University. Ok? Não é university, é university. Preste bastante atenção nisso. Example 2. I am loving a woman. A primeira sílaba da palavra woman soa como wo. Então usa-se a ao invés de an, ok? Ou seja, lembre-se sempre dessa regra. Quando a primeira letra da palavra, antes de artigo indefinido, soar como you, yo ou wo, você precisa usar a ao invés de an, ok? The other one is a continuation, ok, people? Esse outro slide é uma continuação dos casos especiais. Então aqui nós continuamos. There is another special case when at the beginning of the word the letter H do not have sound, we must use N, ok? Ou seja, no início de palavra, tá? Quando nós temos a letra H e essa letra H não tiver som, nós devemos usar N, mesmo sendo uma consoante, porque o primeiro som vai ser da próxima letra depois do H, que provavelmente será uma vogal, tá certo? E aí eu tenho dois exemplos bem interessantes para mostrar para vocês a respeito disso. Example 3. She has an hour to do the test. Hour. Você pode entender aí, e você pode, prestando atenção, você vai ver que hour, o som do H não é pronunciado, e sim o som da primeira vogal após ele. Entendeu? Geralmente, logo após um H, existe quase sempre, tá, pessoal? No início de palavra, ele é acompanhado por uma vogal. Se depois do H houver uma consoante e o som dela for pronunciado, então o que vale é o som dessa consoante. No caso aqui, hour,
tá? É o som de uma vogal que é pronunciado em primeiro lugar, né? Então, o artigo indefinido, a forma do artigo indefinido para se combinar essa palavra é a forma N. Vamos ler aqui. O H da palavra hour é mudo, fazendo assim com que o primeiro som seja de A. Hour. Desta maneira, ao invés de usarmos a forma A, devemos usar a forma N. E o exemplo 4 completa esse raciocínio. Aqui no exemplo 4, nós temos uma situação interessante que demonstra como se fosse uma forma agnata do exemplo 3, entendeu? Uma forma contrária do exemplo 3. É uma forma na qual a letra H não apresenta som, né? E vamos ver. We need to bring her to a hospital. We need to bring her to a hospital. Hospital não é hospital, como nós falamos em português. Em inglês é hospital. A letra H, nesse caso, apresenta som. Desta forma, o primeiro som aqui não é da letra O, mas sim da letra H. Neste caso, sim, nós devemos usar a forma E, entendeu? E é por isso que nós devemos entender que o importante para discernir entre o uso do E e do N não é a primeira letra. Qual é a primeira letra da palavra? Se ela é uma consoante ou se ela é uma vogal. E sim, nós precisamos entender qual o som, o primeiro som dessa palavra. Porque muitas vezes, como é o caso do H, pode ser a primeira letra da palavra ser uma consoante. Mas o som não é de uma consoante, é de uma vogal. Entenderam? E nesse outro slide, pessoal, nós temos uma particularidade do artigo definido do inglês. Então a pergunta está aí. When cannot we use the definite article? Ou seja, quando nós não podemos usar o artigo definido, do inglês, obviamente. Então a regra diz, we cannot use the definite article the before people names, country names, languages, sports, disciplines of study, possessive pronouns, substantives as home, church, school, hospital, bed, prison. Mas toda regra tem exceção, pessoal. A regra realmente diz que nós não podemos usar artigo definido antes de tais palavras. Mas existem exceções, então tome cuidado, ok? Isso é uma referência, tá? Para vocês terem uma ideia de que nós não podemos usar artigo definido antes dessas palavras porque realmente soa um tanto ruim. Mas vocês podem ver aqui que no item Country Names nós temos algumas exceções. Por exemplo, The United States ou The United Kingdom. Então é isso aí, pessoal. Essa foi mais uma videoaula para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Em breve vou produzir mais videoaulas aí. Eu estou com expectativa aí de ter tempo e com vontade de produzir ao menos uma videoaula por semana. Espero que vocês tenham gostado dessa, da anterior e gostem das próximas. E se for o caso realmente de vocês terem gostado, deixem seu like, ok? Com toda a força aí, tá? Só não precisa de quebrar o negócio não, mas deixa o like aí porque é importante. Para todos nós aqui que produzimos conteúdos originais aqui do YouTube, isso é muito importante. E, enfim, é isso aí. Vejo vocês na próxima e siga o som.